Olá, bom dia! Estamos ao vivo com mais uma sessão de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a entender melhor o momento em que a gente está vivendo, conhecer mais profundamente o Brasil, para que a gente possa trabalhar melhor, agir melhor, atuar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora, ele é o Rodolfo, e ele é o Celso, que já vai conversar com a gente, né? Você o conhece bastante. A Eleonora vai falar mais dele antes de fazer a sua primeira pergunta, mas antes disso, eu queria te convidar para levar mais longe essa conversa, essas reflexões, compartilhando essa entrevista com seus amigos, divulgando nas suas redes sociais e lembrando que todo esse trabalho fica disponível depois no nosso canal de vídeo, no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Tutameia escrito com letras maiúsculas. Ou só digite Tutameia na internet, aí que vai chegar aí ao nosso cafofo virtual, né? O tutameia.jor.br. Bom, dito isso, Eleonora, conte-nos mais sobre isso. Ministro Celso Amorim, muito obrigada por estar aqui hoje no Tutameia, nos nossos estúdios caseiros. E desde que o ministro Celso Amorim a gente não precisa apresentar, foi ministro das Relações Exteriores do governo Lula, ministro da Defesa do governo Dilma, e considerado um dos melhores chanceleres do mundo, né? Com uma visão uma visão estratégica da geopolítica mundial e do Brasil, e que foi tão importante, que está sendo tão importante também nesse momento que o Brasil atravessa um período bastante dramático. Ministro, eu queria começar lhe perguntando sobre a reunião. A ONU nesses dias faz a sua reunião, a sua abertura de assembleia, e o mundo passa por umas mudanças na sua geopolítica, né, com o maior peso da China, os Estados Unidos, com o governo Trump adotando medidas mais unilaterais, há uma tensão maior no mundo. Como é que o senhor vê a situação mundial nesse momento? Como é que o senhor avalia essa situação mundial? Bem, se você me permite um recuo, né? Quer dizer, nós começamos, digamos, o fim do século passado, o início desse século, estavam marcados ainda por aquela ideia de que, com o fim da Guerra Fria, ia se encontrar um mundo em que a chamada democracia liberal, segundo os próprios autores que propagavam essas ideias e políticos, a democracia liberal e o capitalismo, o sistema capitalista, dominariam o mundo com uma certa tranquilidade. É célebre o ensaio, depois ele transformou em livro, tal, do Francis Fukuyama, sobre o fim da história, né? Em que ele dizia que, como Marx previa, chegaria ao fim da história, mas não da forma que o Marx previa, ao contrário, né? Dessa outra maneira. E eu me lembro que na época até eu escrevi um texto, né? Assim, um pouco crítico, né? Que é muito fácil falar do fim da história, assim, hipoteticamente, e outra coisa é você ver a realidade. Porque ele dizia uma coisa interessante, você me permite aqui essa digressão, ele dizia uma coisa interessante, porque ele dizia assim, não quero dizer que não vai acontecer mais nada no mundo, claro que vai acontecer, e eu não sei que exemplo de que país ele cita, mas digamos, assim, um pequeno país africano, que isso não é um problema que vai afetar o mundo globalmente. E eu me lembro que eu tomei aquilo como exemplo e lembrei de um conto do Anatole France chamado O Procurador da Judéia. O Procurador da Judéia é um conto em que dois antigos cônsules ou figuras importantes, patrícios romanos, estão nos banhos e estão conversando, ao longo do conto se descobre que um deles é o Pôncio Pilatos, né? E, bom, só para resumir um pouquinho, eles conversam e tal, e aí um deles fala, pois ele também tinha sido procurador como Pôncio Pilatos na Judéia, e ele comia a principal autoridade romana, né? Porque os romanos, eles não é muito diferente do que ocorre hoje em certos lugares, eles governavam de longe, tinha um rei local, todo mundo fala do Herodes e tal, e os romanos olhavam de longe, deixavam o Herodes fazer as maldades lá, e eles se aproveitavam do que interessava. Mas enfim, voltando à história, então eles comentam, e esse outro, que eu não sei, não me lembro mais o nome,
nem sei se tem o nome, ele diz assim, mas você não lembra e tal, eu me lembro lá num período, e aí começa a falar das mulheres da Judéia, lindíssimas e muito sensuais e tal, e aí percebe-se que ele está se referindo a Madalena, uma delas, eu conheci uma e tal, que depois se juntou a um bando de fanáticos, né? E aí ele diz para o Pôncio Pilatos assim, mas você deve lembrar, porque ela se juntou e era um grupo chefiado por um tal de Jesus da Galileia. Aí o Pôncio Pilatos assim, Jesus da Galileia? Não me lembro, não. Então, o que é interessante, o que é relativo a essa história do que é importante e do que não é importante no mundo, né? Quer dizer, tem uma história parecida, não tão... Essa é espetacular, do Anatole France, né? Quer dizer, obviamente, o mundo todo mudou em função daquilo que já era considerado o fim da história. Para quem estava no Império Romano, o Império Romano era o fim da história, né? Enfim, tem um livro do João dos Passos também sobre Manhattan Transfer, que é uma parte, passa um período grande, mas um pedaço dele, assim, 1914, e tem uma personagem, que é a personagem feminina do livro, para diante de uma banca de jornais e diz assim, Sarajevo. A palavra ficou engasgada na sua garganta. Nunca tinha ouvido falar, estava começando a Primeira Guerra Mundial, né? Então essas coisas que aparentemente... E começou como? Sarajevo, um pedacinho lá, uma capital da Bósnia, que não era nem sequer, era parte do Império Austro-Húngaro, enfim, a parte relativamente menor. Então eu digo, havia essa ideia do fim da história. E o que era o fim da história do ponto de vista da macropolítica internacional? Era, digamos assim, uma espécie de hegemonia, segundo eles, né? Benigna dos Estados Unidos, da superpotência. A Pax Americana. Né? Bom, então se você pensa nisso, só para rapidamente ver como as coisas mudam num período relativamente curto, isso faz 30 anos mais ou menos, né? Então você hoje tem, eu quando fui embaixador na ONU, uns 20 e poucos anos atrás, já estava começando a haver alguma dissensão. Mas então, naquela época ninguém poderia imaginar que a China ascenderia com a rapidez que ascendeu. Já tinha começado o crescimento econômico acelerado, mas não havia ideia. Então eu acho que essa tendência da China de se tornar grande potência, provavelmente a maior potência econômica, e obviamente isso acaba repercutindo também no lado político e militar, é uma tendência secular. Né? Isso é uma tendência, digamos assim, como o século XX talvez tenha sido o século americano, eu acho que o século XXI vai ser em grande parte o século chinês. Então nós vivemos, e toda vez que isso acontece, que há uma mudança na hegemonia mundial, seja por que lado for, você tem riscos graves. Então eu acho que tem que ficar de olho nisso. Agora, por outro lado, você veja nos Estados Unidos, quer dizer, eu não sei, essa coisa de que há uma decadência americana, eu acho meio relativa, né? É um país grande, tem importância enorme, etc. Militar, com dólar. Então, qualquer sentido, o dólar é a moeda de tudo, mas há uma coisa que eu acho curiosa, que eu acho que é a primeira vez que os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, não tem um projeto para o mundo. Os Estados Unidos sempre tiveram um projeto para o mundo. Você pode dizer que era uma coisa verdadeira ou falsa, aí depende que era uma coisa para, digamos, na realidade defender o seu interesse, como muita gente diz, não, sempre foi a América em primeiro lugar, claro que sempre foi, mas eles revestiam isso de outros aspectos que acabavam sendo importantes também, que eles acabavam não podendo ignorar, ou pelo menos não ignorar de todo. Eu tive lá nas Nações Unidas 4 anos, como embaixador, aliás, do governo Fernando Henrique Cardoso, e pude ver, digamos assim, como eles também se esforçavam para, digamos, mesmo quando eles tinham que forçar a mão, mas se esforçavam para não eliminar de toda a autoridade da ONU, porque poderia ser importante para eles em outras ocasiões, como foi, em várias outras. Então, quer dizer, mas havia o fato dos Estados Unidos não terem hoje, quer dizer, eles estão abandonando tudo. Eles só não abandonaram ainda, ostensivamente, eu acho, o FMI, a autoridade monetária, talvez por causa do temor em relação à moeda chinesa via tomar, não sei. Não sei dizer direito, não é minha área de especialidade, talvez se você falarem de novo com o Paulinho Nogueira Batista, ele vai explicar melhor, se é que já não explicou. Mas, enfim, mas em todas outras áreas, na OMC, nesse discurso mesmo na Assembleia Geral, agora na última terça-feira, né, se eu não me engano, o Trump disse, não queremos saber de globalismo. Então isso é uma coisa nova e que nos faz pensar.
Tem aspectos muito negativos, obviamente, que é, digamos assim, um livre curso para o unilateralismo, mas também abre brechas que podem ser bem utilizadas por países, não como o Brasil hoje como está, mas por um Brasil que volte a ser democrático, pujante, e eu acho que é isso, você falou de multipolaridade, eu acho que é isso que a gente tem que almejar. Claro que a gente sabe que talvez haja limitações, uma multipolaridade, já não digo perfeita, mas próxima do perfeito, talvez seja difícil. Quer dizer, eu acho que nós vamos ter um mundo em que teremos duas potências muito grandes, né, que terão embates de vários formatos, que é a base, por enquanto, econômica, que é a China e os Estados Unidos, a guerra comercial, enfim. Tem uma outra grande potência militar, que é a Rússia, que tem uma visão muito geopolítica, assim, muito tradicional. Né? Se você estudar a história da Rússia, quer dizer, o acesso aos mares quentes, né? Então a Síria passa a ser importante para ela, essa visão, a Crimeia, né? Enfim, é um país enorme, né? Então, quer dizer, que é também uma superpotência militar. E aí você vai ter outros países ou grupos de países que poderão ter alguma influência nesse novo mundo. E eu acho que um deles é o Brasil. Não é à toa que o Brasil foi logo incluído no G20, não é à toa que, digamos, nos grupos que se reuniam, naquela época estava período do governo Lula, né? Teve muita reunião formato G8 mais 5, o Brasil era sempre um dos 5, ou seja, o Brasil estava sempre em todos os grupos, era muito difícil imaginar um grupo, a não ser o G7 econômico, porque aí realmente era uma coisa puramente das economias capitalistas. Eu até um dia, a mídia brasileira me atacou muito, porque eu disse que na época não era G7, porque ele se reunia como G8, porque tinha a Rússia. A Rússia não estava lá pelo peso econômico, a Rússia estava lá pela força militar, e ela tinha sido, logo depois do fim da União Soviética, houve um esforço muito grande para cooptar a Rússia para as terras ocidentais, para essa visão de fim da história que eu mencionei. Então, a Rússia participava com essa característica, mas não participava das reuniões puramente econômicas, isso era G7. E eu disse lá, bom, o G8 acabou. E isso foi na época que estava se criando o G20. E, de fato, quer dizer, hoje em dia o G20 é muito mais importante do que o G8, ninguém tem dúvida sobre isso. E, claro que o papel do Brasil não é o maior, a China, por exemplo, tem um papel maior do que o nosso, mas o papel do Brasil é muito respeitável. Porque, veja bem, o Brasil foi um dos articuladores iniciais dos BRICS, né? E os BRICS são hoje, quando as pessoas olham, falam dos BRICS, o BRICS não nasceu do nada, nem nasceu da especulação do Jim O'Neill, que era o economista que primeiro falou nos BRICS, sem o S, né? África do Sul. Os BRICS nasceu fruto dessas articulações da multipolaridade. Nós criamos o IBAS, que era Índia, Brasil, África do Sul. A Rússia e a China viviam pedindo para entrar no IBAS porque eles se sentiam meio excluídos. Falaram, por que nós estamos fora? Nós não somos democráticos? Qual é a razão? Né? E no final, sem abandonar o IBAS, que eu acho que é uma coisa importante de manter, mas obviamente não tem o mesmo peso, acabou se criando os BRIC primeiro, sem o S mesmo, e depois, pouco depois a África do Sul se juntou. Então os BRICS são um fator de equilíbrio também mundial, né? Quer dizer, na medida em que eles se coordenem, saibam agir na área econômica principalmente. Na área política não é tão fácil, porque, por exemplo, digamos, no IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, você tem 3 aspirantes ao Conselho de Segurança, né? E nos BRICS você tem 2 membros do Conselho de Segurança, inclusive um deles, que é a China, muito contrário à reforma. Ela não diz bem, mas no fundo age dessa forma. Mas, enfim, os BRICS muito importantes para o equilíbrio global, esse equilíbrio que estou falando, essa multipolaridade. E o Brasil traz, digamos assim, uma espécie de soft power para esse grupo, né? Porque é um país... Bom, se a gente olhar para a realidade atual, isso espanta até, né? Mas, digamos, historicamente, né, com altos e baixos, mas o Brasil tem essa coisa de ser multirracial, apesar de nós sabemos que a discriminação persiste, mas está sendo olhada, né, não há uma ideologia do apartheid, por exemplo, como houve no sul dos Estados Unidos, ou como, obviamente, houve na África do Sul. Então, quer dizer, você tem isso, é um país enorme, continental, que tem fronteiras com 10 países. As pessoas, às vezes, esse é um elemento muito importante da nossa
política da América do Sul, com uma capacidade de agregação muito, muito forte. Eu tenho uma cena que eu não sei se eu contei aqui para vocês, que eu acho muito interessante. Eu vou falando, depois quando estiver falando demais, vocês cortam. Não, eu estou adorando aqui na internet, todo mundo é uma cena muito interessante, porque se passou até, não foi comigo, com Roberto Azevedo, que é hoje o diretor-geral da OMC, mas ele era, no meu tempo, foi chefe de departamento econômico, e depois subsecretário para assuntos econômicos do Itamaraty. De lá foi para Genebra, embaixador, acabou se tornando, pelos méritos dele, diretor-geral da OMC. Mas um dia ele disse que recebeu lá uns congressistas. Os japoneses mandavam muito os parlamentares para vigiar se o governo estava agindo bem. E aí, isso é passado em inglês com sotaque, assim, com aquela pronúncia japonesa característica, né? Eu vou falar lá em português. Então eles que chegaram para o Roberto e disse assim: me explica uma coisa, diz lá o congressista americano. No comércio internacional, Japão grande, Brasil pequeno. Na OMC, Brasil grande, Japão pequeno. Como é que pode? How come? Dizia ninguém. Então, quer dizer, o Brasil tem essa capacidade. E eu te digo, eu acho que o governo Lula desenvolveu enormemente, mas parte disso tem a ver com o país, com o povo, com a maneira de ser. Nós temos fronteira com 10 países, não temos guerra há 150 anos. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é um trabalho importante que criou, digamos assim, uma ideologia nacional, que, à exceção do que nós estamos vendo agora né, surgir, é uma ideologia de paz, em geral, né, e uma ideologia favorável ao multilateralismo. Então, por isso também que a gente fica... Eu sei que você quer fazer a coisa por etapa, mas é por isso que eu fico tão chocado quando eu vejo, por exemplo, várias pessoas, um juiz de um tribunal superior, não é um juiz que estava envolvido diretamente no caso, não, mas dizer, e depois um chefe militar, também um comandante militar, dizer algo parecido: o Brasil não vai se curvar à ONU. Gente, o que é isso? Como é que se curvar a ONU? A ONU somos nós criamos a ONU para justamente garantir um pouco de equilíbrio, um pouco de norma. Então, como é que nós vamos falar mal do Trump no clima? O Trump foi mais cuidadoso, porque ele pelo menos saiu antes do acordo. Né? O Brasil é signatário voluntariamente desse acordo. Assinou, tem o nome às vezes gera uma confusão, que chama-se Pacto Facultativo, aí dá a impressão, Protocolo Facultativo, ao Pacto de Direitos Civis e Políticos. Mas o que é facultativo não é você obedecer ou não, é entrar ou não. Na realidade, em inglês é optional. Quer dizer, é opcional você ser membro, mas uma vez que você é membro, você está obrigado. O Brasil optou. Olha, isso é uma coisa... Eu não sou jurista, mas, gente, o que você aprende é o básico. E não só o tratado em si é importante, porque as pessoas disseram, não, mas não é obrigatório, não sei o quê. Tem a Convenção de Viena dos Direitos dos Tratados, que é claríssima. Diz que você não pode fazer nada, você assinou um tratado, você fica obrigado a ele. Entendeu? Não pode fazer nada contra ele. Não pode alegar a lei da ficha limpa. Você não pode alegar uma norma interna. Eu não vou nem discutir a constitucionalidade da lei da ficha limpa, não é isso, é outra questão. Mas você não pode alegar uma norma interna para descumprir um tratado internacional. Não é básico. Então, como é que o Brasil... Eu fico preocupado, porque eu nunca vi um diplomata, mesmo os conservadores, não defender o multilateralismo. Eu fico pensando nos meus colegas, e há vários deles brilhantes, né? Que são conservadores. Não é conservadores com uma visão do mundo, ou liberais, como eles se consideram, sei lá o quê. Mas eles sempre defenderam o multilateralismo, né? Com graus diferentes, talvez de coragem, de ousadia, ou de afirmação, né? Mas ninguém expressou dúvidas sobre o apego do Brasil às normas multilaterais. Este caso da prisão do Lula, da prisão não, tanto, a prisão será se houver o que acontecer no final, mas do direito do Lula ser candidato é uma afronta às normas multilaterais. E ela está expressa de maneira a não deixar dúvida. O Brasil não vai se curvar à ONU. É uma coisa impressionante. Você vê que não é nem coerente o ataque que eles fazem. Porque um diz que é um comitêzinho. Não é. É um comitê importante, é um órgão de tratado. Quem entende um pouquinho de direito internacional. Eu não sou jurista, volto a dizer, mas trabalhei com isso muito tempo. E fui, aliás, embaixador junto à área de direitos humanos em Genebra também. Então, tive experiência, vi o caso de outros países. Quer dizer, então, você considerar... Não perceber a importância de um órgão de tratado, dizer que é um comitêzinho, é um absurdo. E não cumprir a ordem, dizer nós não vamos nos curvar à ONU, ou a ONU vai invadir a nossa soberania, é uma falta de percepção absoluta da cultura de direito internacional, de inserção no mundo.
Eu não sei o que andou escrevendo o meu antecessor, não gosto do Celso Lafra, não quero falar mal dele, agora somos signatários do mesmo manifesto, aliás, da democracia sim. Mas, enfim, e eu sei que ele escreveu, eu nem li para falar a verdade, mas eu sei que ele escreveu também sobre a sentença. Mas tenho certeza que ele não usaria essa expressão, dizer, não vamos nos curvar à ONU, não é? Ou, enfim, pode ter uma leitura diferente lá do coisa, que eu não concordo, mas, enfim, aí é outra questão. Mas eu vejo esse tipo de coisa. O Brasil sai desse episódio, fica nesse episódio totalmente desacreditado, desmoralizado. Como é que se explica isso? Por que tantas pessoas que ocupam cargos importantes, que conhecem enfim, as regras internacionais, adotam esse tipo de pensamento? Isso faz parte do clima de golpe? O que está acontecendo no Brasil? Se curvam, para usar a expressão, se curvam, esse golpismo. Lembrar um pouco aquela... porque há pessoas que são realmente ignorantes. Sim. Muito ignorantes. Eu não quero entrar em detalhes aí, mas há frases que revelam essa. É uma, e a outra de cada macaco no seu galho também. Sim. Gente, a ONU não é um galho, é uma árvore. É uma árvore que ocupa o mundo inteiro. Né? Então não tem essa história do galho. Né? Quer dizer, então, isso aí é uma coisa que... Estou dizendo como debate intelectual, não estou desafiando ninguém, mas é uma coisa triste e não corresponde à visão que o Brasil foi acumulando. Até em parte do governo militar, quando começou novamente a estender, a visão já não era essa. Né? Então, eu fico muito impressionado. Eu acho que aí é o seguinte, havia um objetivo claro, definido, o verdadeiro mecanismo, não o que eles... Mas esse é o verdadeiro mecanismo. Não da Netflix, é ao contrário. E o mecanismo era inviabilizar o Lula. Era inviabilizar o Lula. Então é isso. Aí, o que for necessário para inviabilizar... Depois já pode até amaciar, entendeu? Você já vê dizer... o ministro do TSE e do STF falando coisas mais macias, etc. Mas... embora tenham tirado aí 3,5 milhões de votos, também é uma coisa, muitos comentaristas. Isso é uma coisa, sabe, o Brasil surpreende a cada minuto, gente. Né? Em cima das eleições. Uma coisa inacreditável. Não, porque foi avisado, mas não pode. O direito do voto é muito mais importante do que qualquer formalidade. Se você chegou à conclusão que 3,5 milhões não assinaram, algo está errado. E justamente os mais pobres, justamente, inacreditável. Claro, é lógico que são os mais pobres que não vão. Eu me lembro que nas eleições ainda da Dilma, né? Eu me lembro que eu pessoalmente falei com o presidente Lula, e ele falou lá no ato público, porque estavam dizendo que você podia levar o título de eleitor e eu não me lembro bem, eu sei que na prática eu envolvi levar 2 documentos, o título de eleitor mais um documento com fotografia, porque o título de eleitor, eu falei, olha, isso aí vai dar uma atrapalhada, é melhor dizer clarinho o que é, porque senão vai acabar com a gente pobre, miserável, que nem sabe direito, né, onde votar, o que vai... Então é uma coisa... Então, se 3,5 milhões ficaram de fora, tem algo errado, gente. Tem algo errado, vamos rever, vamos ter... eu não vou dizer, o objetivo inicial pode ter sido bom. E os procedimentos podem até, em tese, terem sido corretos. Não vou nem discutir isso, se teve publicidade suficiente, não teve. Mas se 3,5 milhões ficaram de fora, há algo errado. Então, eles próprios já deviam ter percebido há mais tempo que algo não tinha funcionado e dizer, olha, vamos adiar essa obrigatoriedade para a próxima eleição, continuar a publicidade, etc. e tal. Enfim, é lamentável. 3,5 milhões foi a diferença, mais ou menos, da Dilma. Então, é uma coisa... Hoje você tem articulistas, inclusive, até jornais grandes fazendo comentários que isso é uma coisa que vai deixar... A democracia, a eleição... Se você quer pode ser, o pior é que pode ser usado como pretexto para um lado ou para o outro. Que mesmo que, a gente sabe que esses votos seriam para os pobres, seriam mais para o PT. Não sei se a totalidade, mas enfim, provavelmente não, mas digamos, mais de 50% dos votos concentram no PT. Mas pode ser usado até pelo outro, por quem quiser, para deslegitimar o resultado. É muito grave, muito grave. Enfim, mas essas coisas acontecem no Brasil todo dia, então a gente vai tendo essa surpresa. Mas desculpa, você está dizendo, você acha que isso pode ser, enfim, uma espécie de plantar uma semente para justificar um ataque a... Não acho que foi... Não acho que... Acho que é uma coisa mais articulada. Não acho que... Não estou falando, não acho que seja
digamos, eu sou muito dado à teoria conspiratória hoje em dia. Exatamente. Não, eu já disse outra vez, eu só acredito em teoria conspiratória. Quem quiser que acredite em coincidência, né? Mas, enfim, mas no caso não acho que tenha sido com esse objetivo. Eu acho que agora devia ter havido um alerta, se você 10, 15 ou 20 dias antes, eu não sei quanto tempo é necessário para atualizar lá os procedimentos. Percebeu que tem uma falta assim, então estava fazendo naquele momento, devia ser 4 ou 5. A gente tem que tomar outra medida, porque o objetivo principal é que as pessoas votem. E votem certo. Então, se o seu sentido está, a sua medida está tendo um resultado contrário, é uma coisa inacreditável. Eu não sei como é que a gente vai enfrentar esse problema. Isso aí já. Mas aqui, eu aqui estou falando com vocês, tipo, fluxo da consciência, né, do Joyce? É o que vai indo. Não, eu estava mencionando que. Quer dizer, tudo isso é dentro do quadro de que o objetivo era tirar o Lula. Sim. E que no mais agora não, já tem muita gente aí dizendo, ministros, inclusive, vão respeitar o resultado da eleição, quem ganha leva. O ministro da Defesa, aliás, falou isso também, que é militar, é importante dizer isso. Enfim, então é porque eu acho que, digamos, a percepção é de que o Lula tem liderança para fazer talvez mudanças muito profundas que eles temem, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Enfim. Aliás, no plano internacional, os governos Lula já foram, os governos Lula e Dilma já promoveram mudanças, como o senhor até já tinha. Promoveram, mas as coisas retrocedem, né? Por exemplo, o NASU acabou. Acabou não, pode ser que a gente consiga reconstruir, mas ela, quer dizer, primeiros 5 ou 6 países disseram que desativavam, entre eles o Brasil, a Colômbia saiu formalmente. Então, eu acho que a história é dinâmica, e eu acho que você sempre tem que olhar o que está acontecendo, quais são as tendências prováveis, e você jogar com esses elementos. Então, ao mesmo tempo que você tem essa coisa muito negativa aqui no sul do continente, por causa dos vários governos, não só o nosso, mas o nosso é pior porque não foi nem eleito, né, o atual. Ao lado disso, você teve a eleição no México, que pode ajudar a modificar. Por enquanto, eu tenho visto, digamos assim, o López Obrador muito introvertido. Quer dizer, não está falando muito. Não fala, nem muito voltado para questões mexicanas mesmo, mas há uma diferença, indiscutivelmente. Eu conheço algumas pessoas que são ligadas, aliás, o Cuauhtémoc Cárdenas esteve aqui, não é do mesmo partido, mas representa também a centro-esquerda. A pessoa que está nomeada para ministro das Relações Exteriores, que acho que é um ex-prefeito, ex-governador do Distrito Federal do México, também é uma pessoa de visão ampla. E eu acho que o México poderá ter um papel importante. E se aqui no Brasil a gente eleger um governo progressista, né, mesmo que não seja o carisma do Lula, porque ninguém terá o carisma do Lula, isso é uma coisa, isso aí acontece uma vez por século, se tanto, entendeu? Que o carisma não é uma coisa assim também abstrata, é aquilo que ele representa, a identidade dele, a trajetória dele, enfim, a fidelidade que ele teve à trajetória, a capacidade, enfim, coerência, sem deixar de ter dialogado, etc. Então, mas de qualquer maneira, tivemos um governo, eu acho, por exemplo, o Fernando Haddad é uma pessoa muito competente, excelente, e poderá conduzir muito bem o governo brasileiro. Eu acho que se isso vai permitir, esperando, como eu espero, e como estão indicando as pesquisas hoje, que o Haddad tem uma boa chance de ganhar as eleições, isso vai criar uma coisa nova. Então nós vamos ter que, não precisa abandonar o NASU, você talvez tenha que retrabalhar o NASU um pouquinho, mas também pensar mais na parte latino-americana e caribenha como um todo, porque o México vai ter, ainda que ele não saia do NAFTA, que o México hoje em dia não pode, mas não consegue sair do NAFTA, como você pensar que Portugal vai sair da União Europeia ou a Espanha, não tem condição, né? Mas mesmo assim, a atitude vai ser outra. Eu acho que o México pode ter, por exemplo, um papel na América Central, que já era mais... O Brasil teve muita relação com a América Central, mas que é mais difícil para o Brasil lá ter o papel que ele tem na América do Sul, né? E, então isso pode ser muito importante também. E aí é preciso estar atento a essas mudanças, porque não adianta não é só repetir a política anterior, né? Então, as coisas vão mudando. Agora... Eu acho que certos princípios da política anterior, né, como o fato, eu me lembro quando eu fui escolhido ministro, mencionei aquela história do altiva e ativa, ativa e altiva. Eu acho que essa máxima continua valendo, porque é você não ter medo de ter um protagonismo internacional e, ao mesmo tempo, ter esse protagonismo de maneira de defesa do interesse próprio, sem deixar de ser solidário com outros países em desenvolvimento.
Agora, pensando então, uma hipótese, Fernando Haddad presidente, há uma conjuntura internacional diferente da de 2002, bem diferente. E você falou na Colômbia, no esvaziamento da Unasul, mesmo a articulação dos países sul-americanos em relação à questão militar, isso também foi deixado para trás. A Colômbia acena com uma base militar em território colombiano, tem essas ameaças repetidas contra a Venezuela. Ontem mesmo, na ONU, o Trump falou de novo, quer dizer, abertamente pode ter medidas mais fortes. Então, quer dizer, há uma conjuntura muito diferente em relação a 2002. Como o senhor avalia essa situação, digamos, em janeiro de 2019, o cenário para o novo presidente? Não há dúvida que há. E talvez a principal diferença é que naquela época os Estados Unidos estavam em plena guerra do Iraque e, digamos assim, estavam com o prato cheio, né? Muito ocupados, e aí isso abriu espaço para que nós agíssemos mais livremente aqui. Isso é verdade. Não sei se vai acontecer a mesma coisa também em função de outras situações, porque às vezes não é só ocupado militarmente. Se você começar a se aprofundar essa guerra comercial com a China, isso vai ter consequências para o mundo inteiro e para os Estados Unidos certamente também. Então, ela é diferente, mas eu também não vejo isso. Veja bem, as pessoas falam, porque era um projeto bolivariano. A Unasul nunca foi um projeto bolivariano. Né? Claro que, digamos, o Chávez também teve a sua influência, o nome, aliás, ele insistiu, o nome inicial que nós tínhamos dado era CASA, Comunidade Sul-Americana, mas ele achava que CASA não dava uma expressão assim de vigor. Enfim, mas a base da Unasul, as pessoas, foram acordos também comerciais que permitiram, porque as pessoas falam, a gente não pode ver as coisas por um ângulo comercial. Eu sou o primeiro a dizer, o Mercosul é um projeto político, em primeiro lugar. O comércio é um instrumento, mas é um instrumento importante. Vamos lembrar que quando a Alemanha se constituiu nação, a primeira coisa que foi feita, a primeira coisa importante, me lembro aí nos meus livros de história, foi a União Aduaneira, o Zollverein. Né? Uma coisa importante, algo parecido, não sei se exatamente igual, mas foi na Itália. A União Europeia, quando depois está o mercado comum europeu. Então você não pode descontar o econômico. O econômico tem. Você não precisa ser marxista para acreditar que o econômico tem um peso grande dentro da configuração política. Mas tem um projeto político por trás disso. Tem um projeto político. Mas o salto que nós demos para chegar na Unasul, passando pela casa, porque é uma história pouco conhecida, porque as pessoas só... Né? Não, mas é muito longa, e tem nos livros que eu escrevi. Mas, digamos, o salto que a gente deu passou por acordo de livre comércio entre o Mercosul e a comunidade andina, que permitiu criar maior ligação. O comércio do Brasil com esses países aumentou muitíssimo, inclusive importações nossas, que é importante. O comércio não pode ser uma coisa de mão única, né? Enfim, em alguns casos multiplicou por 5, por 4 e tal. E eu não estou falando só da Venezuela, não. Estou falando de Peru, estou falando de Peru, que era governo de centro-direita o tempo todo, Colômbia. Né? As pessoas falam assim, por isso que eu digo, quer dizer, claro que havia um certo número de governos mais progressistas, isso se acentuou, mas foi vindo. Na realidade, eu não sei se você classificaria o Duhalde de esquerda, talvez centro-esquerda, não sei. E ele, já no período dele, que foi curto, mas ele ajudou muito. Né? E depois continuou ajudando como presidente presidente do comitê lá do Mercosul. Enfim, então, quer dizer, eu acho que o Uribe, que indiscutivelmente direita, sim, indiscutivelmente, quando ele tinha um problema com a Venezuela, ou um problema com o Equador, como teve, quando eles bombardearam lá as bases, ou um problema interno das Farc, para quem que ele corria? Não era para os Estados Unidos, não. Ele queria ter lá a ajuda militar americana, mas quando ele queria resolver politicamente, ele corria para onde? Para o Lula, para Brasília. Né? Porque havia entre nós, digamos assim, entre os países, eu me incluo aí como chanceler, mas digamos, entre os presidentes, uma confiança. E isso foi criado. Quer dizer, todo mundo fala do Chaves, mas o Uribe talvez não tenha vindo tantas vezes quanto o Chaves, mas veio muitas vezes ao Brasil, muitas vezes, assim, de vir 2, 3 vezes num ano. Né? E às vezes ele vinha uma vez em Brasília para visita mais oficial, depois ele vinha ao Rio, a São Paulo, para uma visita de caráter mais comercial. Eu me lembro assim,
sem ter a contabilidade na minha cabeça, mas o Uribe está lá, temos que fazer uma coisa lá na Fiesp. Não. Porque não pode. Não, é o presidente. Então, era uma relação muito próxima. Quer dizer, esse mito de que a gente teve uma atitude ideológica é totalmente. É mito. Né? Mito mesmo. Como todo bom mito, mentiroso. Né? Uma história ou então, se não é mentiroso, é uma história de fadas. Né? Porque hoje em dia está se falando muito em mito. Bom, mas enfim, é um mito. E quem faz uma política ideológica é o Itamaraty de hoje, infelizmente. Não é o Itamaraty, a minha casa, mas enfim, o ministro. Quando ele diz uma coisa. Só para dizer, o Brasil fez mediação e tal. Ele, há pouco tempo, agora já tem quase um ano, ele disse que não, o Brasil não pode participar de mediação, né, quando houve a iniciativa do Zapatero, porque o Brasil tem partido. Então, nós é que fazemos política ideológica, nós conversávamos com o Uribe, conversávamos com a oposição venezuelana. Eu me lembro de uma conversa minha com o Cisneros, que era uma espécie de Roberto Marinho lá, não tão poderoso, né, mas enfim, lá da Venezuela. Gente, nós conversávamos com todo mundo, conversávamos com os americanos. O Colin Powell, uma vez eu contei isso outro dia, o Colin Powell me mandou para ver o discurso que um assessor dele ia fazer no Senado para o Brasil dar o visto bom, porque nós estávamos empenhados em que houvesse tal referendo revocatório. Hoje em dia é impossível conseguir, né? O referendo revocatório que foi feito, queríamos que houvesse observação internacional, inclusive da OEA, na época. Hoje em dia também é impossível, que a OEA, do jeito que está, é impossível. Mas, enfim, e tinha que convencer o Chaves. Eu ficava muito preocupado com aqueles radicais de direita norte-americanos, neocons, fazendo discursos descabelados. Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu estava em Nova York, estou aqui acompanhando essa situação da Venezuela, estou vendo que o seu, chamava, não sei o que, Noriega, parente do... Não, não sei, não tem nada a ver. O não sei o que, Noriega, está indo lá, está indo ao Senado. E eu estou preocupado com o que ele vai dizer, porque se ele disser alguma coisa assim, Chaves vai reagir. Aí disse assim, não. Eu mostro para vocês o discurso. Para quem que eu devo mandar? Eu indiquei o nome do subsecretário da América Latina, que viu, e disse também, não tem problema, porque o Brasil deu visto bom, não é? Para um discurso. Então, quer dizer, tudo foi feito em cooperação, de uma maneira... Claro que a gente pode ter simpatia ou não, mas de maneira desideologizada. Bom, mas essa questão da Venezuela... No mau sentido da palavra. No bom sentido, não. A ideologia de ter uma integração sul-americana, tínhamos, sim. Mas não há uma tendência nefasta de militarização? Como é que você vê esse discurso belicista do Trump? Há um risco de ação militar dos Estados Unidos no continente? Como é que isso pode se desenrolar? Eu não quero dizer nada de desrespeitoso, de modo que eu não vou falar a metáfora que eu havia pensado, mas digamos, tem pessoas cuja fala é mais grave do que a ação. A retórica é mais forte do que a ação. O que não diminui a importância da retórica também, porque se ele diz uma coisa dessas, como ele disse agora, e há mais tempo disse que não excluía a opção militar, ele próprio pode não se envolver nisso, mas isso acaba incentivando grupos lá embaixo, exatamente. O cara teve a bomba há pouco tempo, né? Sim, teve a divulgação dos encontros dos militares, venezuelanos contra o governo com assessores norte-americanos. O New York Times publicou. Tem uma trama aí. Tem, claro que tem. Mas, enfim, quer dizer, mas mesmo que eles não chegam eles próprios a fazer uma invasão, mas você pode ter... a guerra do Vietnã também começou assim, mandando assessores militares. Né? Exatamente. Eram assessores militares. Aquela uma guerra herdada da França, os Estados Unidos queria contribuir, em teoria, para um Vietnã do Sul mais democrático, então começou a mandar auxiliares e depois, enfim. Bom, se Deus quiser, não vai acontecer isso aqui, mas para que isso não aconteça, o Brasil tem que exercer seu peso. O Brasil não pode dizer que não tem influência, que não vai participar. Enfim, então essa tristeza aí eu acho que a gente tem que... E a própria OEA também está numa posição... Não, o secretário-geral da OEA tem tido posições lamentáveis, eu não posso nem entender, porque ele era o ministro exterior do Mujica, né? Pois é. Aliás, o governo uruguaio desautorizou as declarações do seu... Que seria ele não é representante porque ele é secretário-geral, mas qualquer... É uma agenda pessoal que ele está desenvolvendo, uma concepção parecida com o que tem aqui muitos dos nossos juízes e tudo.
Não sei, alguns talvez tenham outros interesses, mas muitos acham que é isso mesmo, que é os Estados Unidos que tem que dominar para combater a corrupção, que é o grande mal no mundo, ou não sei o quê, sei lá. A gente achava que essa linha de raciocínio tinha sido superada, né? Essa submissão. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre o Trump também. Tem esse lado, e há um risco, não há dúvida. E a gente tem que tomar conta, e é justamente aumentando a nossa presença. Eu tenho certeza que o Trump tem um lado de pragmatismo, já revelou isso. Sim. Ele faz sempre de maneira meio espetaculosa e tal, mas ele faz com a Coreia do Norte, por exemplo. Né? Então, mas para isso tem que ter um contrapeso aqui. Se não tiver um contrapeso, ele vai, entendeu? Porque aí ele vai mostrar o poder dele. Mas se ele sentir que tem um contrapeso, ele é aquela história do Hamlet, né? Que eu acho que o Polônios aqui diz assim, é loucura, mas há método dentro dela, né? Né? Ou falando mais, é louco, mas não é burro, né? Então eu acho que o Brasil tem um papel muito grande nesse ponto, até para criar um contrabalanço. E o que eu ia dizer é o seguinte, do ponto de vista, digamos assim, de um trabalho pela integração latino-americana, o fato de ter um presidente norte-americano com pouco charme, que dos Estados Unidos estarem com soft power lá embaixo, favorece até uma política de multipolaridade, de discussão mais ampla. Então, deixa eu fazer um parênteses e perguntar um pouco mais sobre o Trump. O que explica essa reação interna da elite americana ao Trump? Está tendo uma disputa clara dentro da elite americana em relação ao Trump. Tem eleição agora esse ano e parece que há um crescimento, a gente não sabe ainda do ponto de vista eleitoral, mas há um crescimento da ala mais esquerda do Partido Democrata, maior participação, inclusive, de mulheres nas disputas. Como é que o senhor avalia digamos, a guerra interna do Trump ali, para conquistar as elites? Olha, só tem essa guerra interna nas elites, e eu acho que eu queria reforçar ainda a guerra interna no Partido Democrata, porque analistas podem lembrar que talvez o Partido Democrata, ao isolar Bernie Sanders, tenha sido responsável pela vitória do Trump, ou enfim, não tenha colocado uma oposição mais forte à ascensão do Trump. Enfim, tem a guerra interna nas elites e essa disputa forte na oposição, no Partido Democrata. Mas eu acho que não dá para ver como guerra interna, quer dizer, você botar ênfase na guerra interna do Partido Democrata. Eu acho que isso é um efeito e não uma causa. Claro que essa coisa de causa e efeito se complica, mas eu digo o seguinte, o que eu acho é que, enfim, o que eu penso, né, é que o que há é uma reação óbvia à globalização e, digamos, uma reação óbvia daqueles que foram considerados à margem da globalização, ou os que tiveram seus interesses contrariados de alguma maneira, né? Isso fez com que houvesse uma radicalização também, que no caso eu acho até do lado do democrata o lado positivo de ter surgido o Sanders. Eu acho que é a primeira vez que eu me lembro nos Estados Unidos, em mais de um século, que um político importante se diz socialista, socialista democrático. Que é uma palavra proibida. Era uma palavra proibida, socialista. Então, e realmente tem crescido esse apoio. Então, isso não é... Claro que o Trump, a presença do Trump, acirra, digamos, um pouco e favorece até o surgimento desse pessoal. Agora, o conflito dentro das elites americanas e na maneira de conduzir é uma coisa mais complexa. É mais complexa. Porque você, digamos, o que havia antes do Trump não era também... Quer dizer, até mesmo Obama, quer dizer, ele agia dentro de certos limites impostos, seja pelo capitalismo financeiro, seja pelo establishment, como eles dizem, de estrutura de segurança americana, de inteligência e segurança, né? E nesse ponto há contradições, quer dizer, o Trump, por exemplo, quis se aproximar da Rússia para contrabalançar a China, não sei, por interesse só dele, nunca é só interesse dele, porque o sujeito chega ali, não sabe, o resto tudo fica pequeno, é que nem o Meirelles gastar 43 milhões da fortuna dele para ser presidente, porque ele já chegou num lugar que ele não quer mais ganhar dinheiro, ele quer, enfim, o Trump deu certo, o caso do Meirelles não está dando, mas enfim, então a vaidade humana, o poder, essas coisas todas. Então ele aí, que eu acho que há essa contradição lá dentro, então é uma curiosidade, a mim desperta muita curiosidade, porque eu acho, por exemplo, se houve alguma participação americana no golpe do Brasil,
e eu acho que houve, pode não ter sido tudo planejado lá, começado lá, mas que houve. A espionagem da presidenta Dilma, da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, onde fica a Nuclebras, né? Podemos falar um pouquinho da Nuclebras, se você quiser. Isso não é invenção, isso não é imaginação, não é, como dizia o Milor Fernandes, o fato de eu ser paranoico não quer dizer que eu não esteja sendo perseguido, isso existiu, está lá, né? E isso começou no governo Obama. Então, quer dizer, esse establishment agia lá com... Sim. Então, eles dão, eu acho, uma certa latitude ao presidente em algumas decisões, que não são centrais para eles, mas não dão em outras. Então, por exemplo, a aproximação que o Trump queria tanto com a Rússia, ele não está conseguindo fazer do jeito que queria. Volta e meia ele tenta. Ele vai no G7, diz, o G7 não é mais nada, bom, então tem que trazer a Rússia para o G7, né? Volta e meia ele tenta. Mas eu acho que aí o establishment de segurança, que tem que ter um inimigo, e tem que ser um inimigo crível, né, do ponto de vista militar, e a China ainda não é. Vai ser, mas do ponto de vista militar, a China ainda está devagarzinho, ela vai com... E a Rússia não, tem um arsenal atômico muito importante, etc., uma capacidade também de destruição ou de ação, e também revelou uma disposição de agir. Isso. Não vou entrar no mérito, tanto na Crimeia quanto na Síria, muito forte. Então, para esse establishment de segurança e de inteligência, manter esse inimigo é muito importante, porque é o que justifica a existência deles, né? E o Trump não conseguiu mexer nisso, então isso não mudou. Mas por que eu estou dizendo isso? Então, por outro lado, esse establishment de segurança, eles não veem os democratas mal, necessariamente, porque eles adoçam a pílula. Não estou dizendo o Sanders, mas digamos, a linha tradicional, a própria Hillary Clinton representava. Eu vivi pessoalmente, o Brasil, mas eu digo eu, porque é o seu ministro exterior, eu vivi pessoalmente essas contradições, porque o Obama nos pediu, ele pediu ao Lula, mas eu estava presente e depois desdobramentos, alguns foram comigo, para fazer um acordo com o Irã, ajudar no acordo com o Irã. Nós nos juntamos à Turquia, não sei se vocês também tinham falado alguma coisa com a Turquia, provavelmente sim, para fazer o acordo. Houve marchas e contramarchas do ponto de vista americano, também dos iranianos. Os iranianos não são fáceis de negociar, não, também não é que seja assim tudo. Né? Mas 3 semanas antes do Lula ir ao Irã, o presidente Obama manda uma carta reafirmando quais eram os pontos essenciais. Não vou entrar aqui no detalhe, porque eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Quais eram os pontos essenciais? Nós fomos lá, conseguimos os pontos essenciais e aí eles recusaram. E aquilo espelhou, ao meu ver, um conflito entre o Obama, entre a Casa Branca e o Departamento de Estado, que representava o establishment. Que queria manter esse conflito. Então, as coisas são complicadas. Então, eu acho que ser complicado não quer dizer que a gente não possa tentar entender. A gente tem que tentar entender. Mas eu acho isso, quer dizer, eu não me lembro mais exatamente como é que você formulou a sua pergunta, mas enfim, o seu comentário, vocês, como é que vocês colocam? Não, a gente estava, o senhor prevê que o Trump vai ter dificuldade agora nessa eleição? Então, eu acho que esse crescimento, então, quer dizer, ele simboliza um pouco essa reação também, dos operários, os blue collars que perderam o emprego, de algum tipo de capitalista que não consegue se multinacionalizar e investir em outro país. Então, e, por outro lado, o Sanders também representa, não da mesma forma. Como, aliás, na França ocorreu uma coisa parecida, quer dizer, não exatamente igual, porque acabou ganhando uma pessoa mais de centro, digamos, o Macron, mas você tinha também a Marine Le Pen, e da esquerda quem subiu foi o Mélenchon, que é muito mais à esquerda do que foi o Hollande, digamos assim. Então, Não é muito difícil. O quê? Não é muito difícil. Não, eu sei, mas eu digo, então há um incômodo que inclusive que os europeus, os social-democratas tradicionais estão percebendo, há um incômodo com essa ideia, um mal-estar, quer dizer, não basta gerir bem o capitalismo, é preciso fazer algo mais. Ou, digamos assim, radicalizar para o lado do Trump, não é o que eles querem, ou, digamos, caminhar para uma coisa mais progressista eventualmente. Então, eu acho que é uma coisa importante que está ocorrendo no mundo, que acho que a gente tem que prestar atenção. E eu teria muito interesse, até se for o caso, quer dizer, eu acho que o Brasil, não sei se como país, aí vai depender um pouco das situações, mas que o Trump fez o Sanders fez há pouco tempo uma proposta de uma internacional progressista. Com o Yanis Varoufakis. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser vista e estudada com atenção e interesse. E há contradições, mesmo nisso.
Porque, por exemplo, quando chega na Rússia, eles são muito críticos do Putin, em relação principalmente à política interna e as relações que o Putin tem com os partidos de direita, que tem mesmo. Por outro lado, o fato do Putin ter uma política, digamos assim, muito afirmativa da Rússia, contribui para esse mundo mais multipolar. Então, as coisas são complicadas. A gente tem que entender que o mundo não é aquela coisa simples dos bons e dos maus, como as pessoas achavam na época da Guerra Fria. É um mundo muito mais complexo, em que os interesses estão muito mais... Sempre foi, na realidade, mas agora está mais óbvio que ele é mais complexo e você não pode agir da maneira que eu acho, por exemplo, uma coisa inacreditável, esse partido militar que se formou, que não é instituição militar das Forças Armadas, mas os militares que foram para a reserva, muitos, e que estão nos partidos políticos, olharem aqui como se nós estivéssemos em plena Guerra Fria. Tem que acabar com os comunistas, eles podem não usar essa expressão, mas a ideia é essa. Vão acabar com os petistas, né? E vamos liberalizar tudo, né? Vamos aderir totalmente aos Estados Unidos. Mas eles não representam o pensamento das Forças Armadas. Então, isso como é que é essa relação ou essa contradição entre esse dito partido dos militares, como você usou a expressão, e as Forças Armadas, efetivamente? Partido militarista, mas assim, que não quer necessariamente de todos os militares. Nem é de todos os militares individualmente. Porque a questão nacional, né, na história das Forças Armadas do Brasil, sempre teve um peso importante. As Forças Armadas, depois da Segunda Guerra, penderam mais para os Estados Unidos, mas apoiaram o golpe, fizeram o golpe militar, se alinharam aos Estados Unidos, mas mantiveram um certo caráter nacional, por uma preocupação. Isso a gente vê, o senhor falou agora da Nuclebras, vamos voltar a esse assunto, mas a gente vê em todas essas coisas que foram feitas, inclusive o acordo nuclear que saiu da esfera dos Estados Unidos naquele momento. E agora parece que o nacionalismo saiu de cena. Eu acho que é difícil também voltar a simplificar demais as coisas, mas digamos assim, mas vamos tentar assim um pouco, mas a gente também, para começar a entender as coisas, você tem que também, às vezes é obrigado a simplificar um pouco. Então eu acho que os militares tiveram uma grande importância na história do Brasil, né? Inclusive ajudaram a construir o Brasil moderno, né? A República, o tenentismo que levou às reformas, que está em fim da escravidão. Os militares têm uma importância muito grande, positiva em alguns momentos, menos positiva e até negativa, eu diria, em outros, como em 64. Então, o que eu acho que eles precisam entender é que o país que eles ajudaram a fazer já cresceu. E hoje em dia os militares não podem mais ter o papel que eles tinham, quer dizer, o que alguns precisam, que eu não estou falando em geral, mas os que começam a tutelar muito, no Brasil isso, o Brasil tem que ser assim, o Brasil tem que ser aquilo, eles não têm mais isso. Os militares hoje, como em qualquer país desenvolvido, eles têm que desempenhar uma função profissional, e a função profissional é defender a pátria contra ameaças externas, né? E bem entendidas essas ameaças externas, e provenham elas de onde vierem. Entendeu? Porque o Brasil, que é um país riquíssimo, né, em recursos naturais, enfim, não preciso entrar nisso, mas isso ficou mais evidente com a coisa do pré-sal, né, tem que saber proteger esses recursos. Por isso a gente tem que ter o submarino de propulsão nuclear, tem que ter caças, sim, em relação aos quais a gente tenha capacidade tecnológica de desenvolver, que é a Embraer. Entramos aí na outra questão, mas não podemos falar tudo ao mesmo tempo. Temos que ter um sistema de controle das fronteiras com a tecnologia, porque a fronteira do Brasil é muito extensa, gente, são 17 mil quilômetros, 16,8, sei lá, 16,6, é muita extensão. Eu acho que eu nunca fiz a conta direito, mas se o brasileiro der a mão um ao outro, você não consegue barrar a fronteira, então aquilo precisa de meios tecnológicos, né? Importantes. Então isso a gente tem que fazer, isso é uma coisa que só os militares podem fazer. Cibernética, hoje em dia, a gente tem que proteger os nossos... Eu não sei se hoje, por exemplo, se, digamos, espaço aéreo certamente, mas não sei se os segredos da nossa tecnologia nuclear não estão vulneráveis, porque o esquema de proteção em torno deles não é com software nacional. E a gente sabe que tem os backdoors, né? Que a gente sabe, fica claro com a coisa do Snowden. Então, quer dizer, isso é o papel deles. Eles têm que entender que é isso, como é nos Estados Unidos, como é na França, como é na Inglaterra, como é em qualquer país desenvolvido. E hoje em dia, nem país africano, tal, não estou falando mal da África, não, mas por ser país em desenvolvimento, nem na América Latina você vê mais uma proeminência, aliás, é paradoxal,
Né? Na realidade, o único outro lugar onde os militares têm grande proeminência é na Venezuela. Né? E os nossos não têm ainda tanta, mas parece que desejam alguns deles, só que com sentido político contrário. Né? Então, o que eu acho é o seguinte: eu acho que há, digamos, um grande grupo que ainda vê, digamos, na tutela das instituições internas a sua missão. Tutela e execução, que é através da lei da ordem, etc. e tal. E que é errado. Isso não deve ser a missão deles, isso é a missão da polícia. Aliás, o próprio Vilas Boas, quando teve a intervenção no Rio, ele reagiu inicialmente. Né? E é uma outra linha menor, eu acho, numericamente, que percebe essa missão maior de defender a pátria, de ter uma cooperação com a América do Sul, para ter uma, aqui, digamos, o que eu chamava um cinturão de boa vontade em torno das fronteiras brasileiras, etc. e tal. Ter uma projeção com a África, inclusive, por causa do Atlântico Sul. Há um outro grupo que percebe isso também. Eu tive contato com muitos deles. Não vou ficar nomeando agora, mas muitos deles têm essa visão. Então, é que esse momento, digamos, da crise institucional brasileira, que não foi provocada por ninguém, mas foi provocada por essa judicialização da política, né? Que eles queriam pegar o Lula. Quer dizer, alguns grupos econômicos, internos e externos, queriam tirar o Lula e tirar o projeto progressista no Brasil. Mas, para fazer isso, eles acabaram debilitando todas as instituições políticas. Não é? E aí os militares ressurgem. Porque quando não há nada institucionalizado, e esse é que eu acho, isso que seria um perigo. Mas eu tenho acompanhado as declarações, eu acho que não quero já falar, porque já falei muito disso, mas o comandante do Exército em algum momento falou as coisas que, a meu ver, não correspondem, nem ao pensamento que ele mesmo já havia enunciado antes, mas, enfim, talvez como uma concessão, eu não sei jogar o equilíbrio interno lá. Mas o fato é isso, nós não queremos isso, nós queremos militares que sejam capazes de defender a pátria como, de forma diferente, fazem os diplomatas, ou como fazem os funcionários do Banco do Brasil, eles não são melhores nem piores do que esses outros brasileiros. Eles têm uma característica, eles têm poder de fogo. Então, eles têm que ser mais cautelosos. Né? Se um diplomata diz uma bobagem, ou um funcionário do Banco Central diz uma bobagem, pode ser corrigida facilmente. Mas se o militar disser uma coisa assim, isso cria um abalo. Mas eu tenho confiança, voltando aqui, que esse grupo mais militarista, vamos dizer, até na medida... Entreguista, o senhor chamaria? Misturado, viu? Mas acho que tende a ser também, porque os Desculpa, porque a gente, todo mundo se surpreende ao ver a falta, a aparente falta de reação da área militar a coisas como o ataque ao projeto de desenvolvimento, projetos como o desenvolvimento do submarino com propulsão nuclear, como o senhor citou. E mesmo essa questão aí da base de Alcântara, que também a Embraer, todas essas coisas, se imaginava que viria alguma reação exatamente da área militar, né, que estaria sendo diretamente atingida. Né? Bem, enfim, a base de Alcântara é um caso complexo. Eu acho que é um caso, digamos... porque o problema é o seguinte: um programa espacial requer muito dinheiro. E eu acho que, nesse ponto, o governo militar fazia a coisa correta. Ele tinha um programa, o governo lá do Geisel, né, quando eles criaram e tal. E aí, o que eles passaram a ver? Quer dizer, aí entra um lado assim, de um raciocínio pragmático em certas áreas. Então, o que eu acho que pensa a aeronáutica? Se você puder alugar a base, você consegue recursos para desenvolver coisas que insistam positivo, mas não pode ser assim. Ou pelo menos tem que ser feito de uma maneira que garanta totalmente a sua salvaguarda. Eles dizem, eu não conheço o que está sendo negociado, mas pelo que eu conheço as posições americanas tradicionais e pelo que eu conheço, o que os americanos aceitarem vai ser inaceitável para o Brasil. Essa é a minha visão em relação a esse tema. Então, se você disser, teoricamente, seria bom fazer lançamentos de outros países, de um foguete francês, porque a base da Alcântara é muito bem localizada. Teoricamente mas tem que ver qual é o preço que você está disposto a pagar. Então, isso é uma coisa que tem que ser analisada com mais... Agora, a venda da Embraer é uma coisa totalmente absurda, não dá para entender como é que isso acontece, né? Mas eu também acho isso aí, essa responsabilidade das grandes definições políticas, nós não podemos transferir aos militares. Isso é político.
E são decisões políticas, né? Porque senão um dia eles tomam essa de ser contra uma coisa, outro dia passa a tomar outra. Entende? Essas são decisões políticas do país, mas de um governo eleito, legítimo, né? E eu acho que, digamos, para mim, eu acho absolutamente fundamental a Embraer continuar totalmente íntegra e em mãos nacionais, predominantemente. Tem ações na Bolsa de Nova York, o que é discutível, mas, enfim, isso não tira o poder da nossa Golden Share. Agora, a venda é um absurdo, porque essa ideia de que... Enfim, aí eu já falei muito sobre esse assunto também em outras ocasiões, mas se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder. E essa coisa que eu li outro dia, que eu fiquei muito assustado. Eu não conheço, sabe, eu não tenho conhecimento técnico, talvez, suficiente para aprofundar, mas a eletronuclear, ela vai ser a cliente das centrífugas, que vai produzir urânio enriquecido. O Brasil desenvolveu uma tecnologia, a Marinha desenvolveu a tecnologia de produzir, de ultracentrifugação do urânio para enriquecer o urânio. Mas a demanda da Marinha não gera uma produção industrial. Ela é uma demanda marinha para um submarino. Se o Brasil crescer muito, 2, 3 submarinos nucleares, isso e as centrífugas necessárias para isso não geram uma demanda, tem que ser uma coisa altamente, sempre terá que ser um pouco subsidiada, a meu ver. Mas sim, o que pode gerar, e pode gerar inclusive recursos, é você ter a produção de urânio enriquecido em bases industriais comerciais. E eu acho que eu entendo quem faz isso são essas empresas que são um desdobramento da Nuclebras. A Eletronuclear é uma delas, né? Então, se você, a Eletrobras, retira e vende para uma empresa privada, inclusive estrangeira, eles acenam para investimento estrangeiro, eu acho que você está perdendo o controle sobre algo fundamental para o Brasil, que é a energia nuclear, que nenhum país do mundo é feito dessa maneira. Entendeu? Nos Estados Unidos pode ter interesses privados, mas são americanos, eles não deixam vender. Quando tem alguma coisa que é... Há pouco tempo, os chineses quiseram comprar o chip, não, nada disso, pois é. Então é isso, o que eu fico impressionado é que como uma parte dos militares, é isso que se expressa na linha que apoia o candidato Bolsonaro, né? O capitão Bolsonaro. Porque é uma coisa também totalmente anormal você ver um general de 4 estrelas ser visto num capitão que acabou saindo do exército, eu sei que foi uma coisa meio misturada e tal, mas na realidade porque tinha sido punido por insubordinação, né? Ou que pelo menos houve um começo, depois houve o STM mudou, não sei o quê, mas houve um... Né? Então, que se indispôs, vamos dizer, né? É uma coisa meio fora do comum. E então eu vejo que essas pessoas não têm essa visão do país. Então a visão deles é tutelar as instituições e implicitamente tem a ideia talvez de que o Brasil tem que ser mesmo dependente dos Estados Unidos. Então a gente entrega essa parte, quer dizer, para eles, a parte global, que eles vão nos defender da China, ou sei lá de quem, não sei, porque agora não é mais o comunismo, né? Pelo menos internacionalmente eles não podem dizer que... Eu, às vezes, tinha brincar com isso, porque eu achava que a gente, para diversificar compra, tinha que comprar coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é coisa muito boa, tem que comprar. O problema é que algumas vezes não nos vendem, ou vendem com restrições. Então, você tem que procurar outros fornecedores. Eu até brincava e disse assim, mas quem é mais de direita? É o Obama ou o Putin? Não, então, se o problema é esse, vamos raciocinar de uma maneira mais atualizada. Então, eu fico impressionado que essa gente tem, assim, ainda tanto peso, mas eu acho que eles vão perder. E eu acho que isso vai se diluir. E quando você retomar um governo verdadeiramente progressista, com apoio real aos projetos, na área, a esquerda tem que tomar um pouco de cuidado, porque muito frequentemente as Forças Armadas são acusadas de maneira indiscriminada e isso não ajuda em nada. As Forças Armadas são nossas, são nossos instrumentos de defesa do país e da pátria, né, da nação brasileira. Então, a gente tem... E eles estão lá, você não vai... Entende? Então, você tem que trabalhar com muita delicadeza, com muito cuidado, respeitando alguns valores, porque alguns valores são válidos, são reais, outros podem não ser, outros podem ser distorcidos, então vamos discutir. Então, por exemplo, o governo Lula produziu a Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, eu tive até um debate com um comandante da Escola Superior de Guerra, que era muito bom, um almirante, conversei com ele. Está ainda num cargo importante. Conversei com ele. Vou atualizar a doutrina da ESG, que a ESG tinha uma doutrina. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, esquece a doutrina da ESG. A gente tem hoje a Estratégia Nacional de Defesa, é isso que a gente tem que ter, foi aprovada no mais alto nível,
A primeira foi só no nível do executivo, a segunda passou pelo Congresso, então vamos levar isso adiante, entende? Então eu acho que é isso que a gente tem que ter, mas tem que respeitá-los, tem que respeitá-los. Você não pode, sabe, o Exército, as Forças Armadas, não sei o quê. Aí você realmente estimula que os mais radicais achem que nós somos contra eles, coisa que não é verdade. Nós precisamos deles para defender o país. O senhor falou da eletronuclear e dessa questão toda da energia nuclear. Teve um episódio muito obscuro até hoje do Almirante Oton, que é o coração dessa tecnologia que o senhor descreveu. E que aparentemente houve interesse externo também em desacreditá-lo, em prendê-lo. Aí também pode ter uma teoria conspiratória rolando? É um braço, né, da teoria conspiratória. Veja bem, não é à toa, petróleo, pré-sal, energia nuclear atingida. Ele era presidente de uma dessas empresas, agora eu não me lembro mais qual, no Klein, sei lá, mas porque são várias, né, que saíram da... E ele estava envolvido também num projeto muito importante. Se ele cometeu algum erro, não sei, não posso dizer, mas de qualquer maneira é um absurdo condená-lo praticamente à prisão perpétua, à morte, né, quase. Né? Mas um projeto muito importante que é turbinas. São pouquíssimos países do mundo que produzem turbinas, 5 ou 6. E ele estava envolvido também num projeto de produção de turbina. Então, quer dizer, essas coisas, essa turbina que poderia servir para navios, poderia servir para aviões, pode servir... Que mesmo, enfim, aí já é outro detalhe. E o governo novo poderá refazer essa volta à defesa da soberania, tanto na questão do pré-sal, rediscussão desses acordos? Muita gente advoga que todos esses negócios deveriam ser desfeitos. Qual seria o poder do governo novo, numa hipótese do PT vencer, de rearranjar a questão da soberania? Bom, tem algumas coisas que eu não tenho dúvida. Por exemplo, a questão da Embraer não pode ou ser desfeita, ou se avançar, ou já depois da eleição indicar que não vai poder fazer. Porque isso aí fere diretamente, e depois desfazer sempre é difícil. Veja, vocês estão correndo para fazer agora. Muita coisa de infraestrutura, porque isso nos cria outros problemas. A gente quer jogar com essa multipolaridade no mundo, poder negociar. Mas muito do investimento que tem entrado aqui é da China. E renegociar com a China não vai ser fácil. Eu conheço os chineses também, não são simples, eles defendem lá o interesse deles eles são devagarzinho, tem uma conversinha assim, mas eles têm defende os interesses nacionais. Os interesses nacionais, com a mesma firmeza que os americanos defendem os deles. Né? Então nós vamos nos confrontar com essa realidade. Agora, eu acho que sim, a bandeira deve ser essa, desfazer. Aí o que você vai conseguir fazer? Veja bem, nós falamos muito contra as privatizações, mas nosso governo nós não desfizemos as privatizações, não sei, pelo menos em grande medida, que tinham sido feitas antes. A gente faz coisas novas que ajudaram, né? Quer dizer, o apoio à indústria naval, que facilitou, fortaleceu as compras da Petrobras, que fortaleceu a indústria naval e coisas assim. Apoiamos a Embraer, enfim, muitas outras coisas novas que ocorreram. A própria Petrobras teve apoio imenso no governo Lula, etc. E Dilma. Mas desfazer não é simples. Mas vamos ter que tratar de desfazer o que for possível desfazer ou renegociar cláusulas. Vai ter que ter uma equipe e estudando como é que renegocia essas cláusulas. Certos negócios têm que ser totalmente desfeitos, outros talvez possam ser renegociados, garantindo uma participação brasileira maior. Mas é como os chineses fizeram. Né? Eles sempre querem investir aqui. A Embraer investiu lá, mas tem um parceiro chinês que participa, que vai aprendendo, que vai desenvolvendo a tecnologia. Porque o Brasil precisa ter a soberania e o controle do pré-sal, não? Sim, e tem controle da tecnologia para a qual se usa o pré-sal e dos meios de defesa do pré-sal. E do pré-sal. Aí é um ponto também muito crucial, né? Desse próprio ambiente do golpe. Foi a primeira iniciativa pós-golpe. Foi mudar a lei da partilha. A lei da partilha. Claro. Só isso já. Não foi por acaso. Só isso já mostra. Quem quiser que acredite em coincidência, né? Exatamente. Qual é o coração do pré-sal e qual
E, por outro lado, qual deveria ser as medidas iniciais de um governo eu acho que país, né? O que eu acho que, digamos, o que distancia o Brasil de qualquer outro grande país atual é essa falta, em muitos setores da classe dirigente, essa total ausência de noção de soberania. Quando tu fala do complexo de vira-lata, o que tu está falando é isso. Porque não é só que é vira-lata, é que gosta de ser vira-lata. É que gosta de ser vira-lata, gosta de ser mandado, acha mais fácil, mais cômodo, porque o interesse da classe dirigente no Brasil em manter a distância da ralé, seguramente já entrevistaram o Gessé, quer dizer, não? Não, mas mas todo mundo conhece, né? Mas, enfim, o interesse da classe dominante é maior do que o de se tornar independente. Então, e a mídia tem nisso um papel fundamental, e eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa também importante com o judiciário do Brasil. Não sei se é todo o judiciário, certamente não é, mas com uma parcela importante do judiciário ficou comentando. Cria-se assim uma filosofia como se existisse uma justiça global, mas não é da ONU, é dos Estados Unidos. E nós somos aqui executores dessa justiça global. Eles têm lá, é um dos objetivos, está escrito, nos objetivos de segurança nacional, de política externa americana, combater a corrupção, inclusive para remover governos que sejam contra os interesses americanos. Estamos aqui executando isso. Então, eles estão convencidos dessa coisa, como em 64 os militares se convenceram, não todos, mas os que ganharam, né, o fato é esse, se convenceram que eles tinham que trabalhar para a defesa do Ocidente contra o comunismo. E aí hoje o judiciário faz esse papel, se colocou essa missão, parte do judiciário, se colocou... Muito impregnado pela mídia. Eu acho que um grande, a meu ver, digamos assim, o judiciário em qualquer lugar do mundo é uma coisa discreta. Eu morei 2 vezes nos Estados Unidos, eu mal lembro o nome, tem o Justice Warren, uns 2 ou 3 juízes, ministro supremo da Corte. Morei 2 vezes, morei inclusive na época do impeachment do Nixon, e morei mais tarde em Nova York, mas o impeachment do Nixon eu estava em Washington. E, sabe, não é uma coisa assim. Aqui não, aqui é tudo uma popularidade, todo mundo conhece, sabe, cada um dá opinião. Então isso tudo criou, digamos, uma feira de vaidades também. O ser humano é assim, eu não estou criticando as pessoas, não, o ser humano não é assim. Então, isso é uma coisa, e isso permite a manipulação. E quando você manipula, não só o interesse econômico, mas a imagem, para quem você está dando poder? Quem que manipula a imagem? A mídia. É a TV Globo, principalmente. Agora, isso tem consequência na economia, né? Na Lava Jato, por exemplo, houve decisões judiciais que acabaram prejudicando o próprio funcionamento das empresas, aí, trazendo até fiscais norte-americanos para dentro da operação de empresas brasileiras. Os americanos, volta e meia, tinham um escândalo lá, como teve com a Raytheon, com a Enron. Não me consta, porque eu fui ministro exterior nesses períodos, assim... porque você falou, eu fui ministro de Itamar Franco também, sim, né? E o embaixador, não me consta que eles tenham vindo aqui dizer para os nossos juízes ou promotores os malfeitos da Enron. Pode ter vindo aqui até para investigar alguma coisa para provar lá, mas não é o caso deles. E, ao mesmo tempo, não houve essa obsessão, né, de o que levou à destruição da nossa capacidade de engenharia e à destruição da reputação também, que é muito grave. Né? Uma engenharia que estava concorrendo com empresas norte-americanas. O mundo presente, eles faziam, e não tinha nada de ideologia, eles faziam lá em Angola, faziam o metrô de Miami, o aeroporto de Miami, sei lá. Então tinha uma presença imensa, pode ter tido práticas erradas, que devem ser corrigidas, claro que devem ser, mas você vê na Alemanha houve um caso grave, um ilícito grave do software que dá uma informação errada sobre controle de meio ambiente, né, dos efeitos sobre o meio ambiente, grave, muito grave. Não soube mais falar, quer dizer, o cara, eu imagino que tenha sido punido, ou demitido, ou sei lá o quê, mas você não ouve os juízes alemães todo dia atacando a Volkswagen, não, precisamos ver qual é a raiz, onde é que é, e chegando aqui no Brasil, diz assim, olha, vocês tomem cuidado com a Volkswagen, hein, porque é um bando de... Então, sabe o que é? Isso aí volta a essa falta de ideia de nação, que aqui, infelizmente, nós não temos, e o mundo inteiro, a gente pode ser internacionalista até no desejo de ver uma sociedade mais pacífica, mas o internacionalismo se faz a partir também de um apreço pela própria nação. É internacionalismo nos meios, mas você tem que ter apreço, e isso aqui realmente
Eu não posso generalizar, porque há exceções em todos os setores, mas essa ideia de que a gente tem que ter uma posição subordinada, essa aceitação é muito espraiada, infelizmente, nas classes dominantes brasileiras, certamente na mídia, e um pouco até para minha surpresa, que eu nunca tinha pensado nisso, no judiciário. Está aí os Estados Unidos e a China, que tem esse no cerne das suas políticas, defender as suas questões nacionais. O senhor falou no início que os Estados Unidos estão numa fase de não ter um projeto para o mundo. E falou da China, inclusive, prevendo algumas arestas aqui se alguns projetos forem desfeitos. A China tem um projeto para o mundo? Tem um novo plano Marshall para o mundo? Como é que a gente deve reagir a esse aumento da presença internacional da China, que já é o maior parceiro comercial do Brasil há muito tempo? Olha, a China tem métodos muito diferentes dos norte-americanos, né? Desde o início, né? Quer dizer, não teve gunboat diplomacy nem nada disso. E ela, se você souber negociar, ela está mais disposta a negociar, encontrar soluções, ela respeita, porque ela mesmo faz isso, então ela não pode dizer, não, tem que ser liberdade total para a propriedade intelectual, preço de remédio tem que ser liberado, ou não sei o quê. Não, eles entendem, eles fizeram isso lá. Então, claro que eles lutam pelo interesse deles, mas eu tive negociações assim sérias e duras com os chineses, até como era embaixador em Genebra, antes até de ter sido ministro. Não, já tinha sido ministro quando eu fui da segunda vez, que foi a adesão da China à OMC. Então, você negociando lá, eles entendem, você negocia. Você teve um papel aqui importante. E, enfim, então, eu acho que, digamos, esse fortalecimento da China é indiscutível. Eles exercem hoje uma presença muito grande no mundo. Não estou falando só de países em desenvolvimento, porque é a Venezuela, não sei o que, não. A Itália, a Europa, né, a presença chinesa. Rota da Seda. Rota da Seda, né? Rota da Seda hoje em dia é o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro. Então, quando você pergunta se eles têm um projeto, eu acho que o projeto é uma grande Rota da Seda. Né? E, enfim, mas é claro que isso vai esbarrar numa resistência norte-americana. Né? E eu acho que aí a gente não tem que tomar partido. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ver qual é o interesse brasileiro, e eu acho que o fato até de haver esperemos que não seja um choque central, mas de haver assim, uma certa disputa, eu acho que é favorável para que você obtenha melhores condições de barganha, seja com um, seja com o outro, que é o que a gente tem que procurar fazer. Brasil, eleição. Lula, o senhor está capitaneando uma campanha internacional, acho que muito exitosa, no sentido de mostrar para o mundo as injustiças que nos processos judiciais que afetam o presidente Lula, tem trazido celebridades do mundo inteiro aqui para prestar solidariedade, tem, enfim, denunciado isso. Como é que está essa campanha internacional pela libertação de Lula? Como é que o senhor está vendo essa semana crucial? Eu não estou capitaneando nada para falar. Né? Eu, na realidade, quer dizer, eu já tinha, você lembra, nós fizemos aquele manifesto, a eleição sem Lula é fraude, nessa época já muitas personalidades importantes assinaram. Isso é um processo que foi ocorrendo e que foi se desenvolvendo. No início até muitos tinham dúvidas. Nós não conseguimos, por exemplo, para aquele manifesto, a assinatura do Sanders, porque naquele compensação mais tarde ele assinou uma carta na mesma linha, né? Porque as coisas também vão indo, aí você convence uma pessoa, outra, né? Nós chegamos perto dele. Mas por quê? Porque aí não é porque a gente quer. Imagina, eu não estou dizendo isso, porque de vez em quando aparece uma colunista aí de um jornal dizendo que é uma manipulação pelo PT. Gente, isso aqui é a verdade. É como com o governo militar, eu sempre cito. Eu trabalhei com um embaixador, que era um homem de muito boa cabeça, não era político, mas ele era um homem honesto, né? Então, Jorge Álvares Maciel, uma época, ele foi meu chefe na missão junto ao EAS, justamente. E uma vez nós recebemos a visita de um chefe que vinha de Brasília, né? Isso era 72, 73 talvez. E que veio dizer assim, não, lá no Brasil nós temos agora, nós do governo, muito preocupados com a imagem. Aí disse, eu tenho uma ideia para melhorar a imagem do Brasil. O sujeito que tinha vindo ficou todo contente. Disse, qual é a ideia? Disse, acaba com a tortura. Acaba com a tortura que vai melhorar a imagem. Então, o que está fazendo mal a imagem do Brasil nos termos, não sou eu que estou dizendo isso, entendeu? Porque quando falam, parece que Marcos Azambuja, uma pessoa por quem eu tenho um grande respeito intelectual, apesar de termos discordado em vários momentos
posição, mas eu trabalhei com ele também, foi secretário-geral no governo Collor, era uma pessoa que defendia posições, digamos assim, na mesa de negociação, ele era uma pessoa que podia ter uma visão geral que era muito próxima do que hoje se fala do neoliberalismo. Mas na mesa de negociação ele defendia o interesse brasileiro, uma coisa interessante, uma contradição que as pessoas, enquanto outros se submetem, ele defendia. Tem muito respeito pelo Marcos Lambujon, não muito inteligente, embora não concorde, ele foi muito crítico da nossa política externa por outros motivos, etc. e tal. Mas ele disse uma coisa básica numa entrevista com valor, na mesa com valor. Ele disse o seguinte: enquanto Lula não estiver livre, a imagem do Brasil não vai melhorar. Porque, gente, quer dizer, ninguém prende o seu Nelson Mandela impunemente. Nós estamos com o nosso Nelson Mandela preso. Veio aqui o ex-secretário-geral da Amnesty International. Gente, a gente não pode manipular essas pessoas. Como é que tem assim, alguns jornalistas que acham que eu vou manipular um ex-secretário-geral manipular o Papa? Vou manipular o Papa, vamos manipular. Que poder que nós temos, hein? Já devíamos ter tomado poder no Brasil há muito tempo, né? Manipulamos o Bernie Sanders, o Papa. Que manipulação? Então, eu estou querendo dizer o seguinte: então, o que a gente procura é informar sobre o que existe. E as pessoas vão, à medida que vão conhecendo, e como o Brasil é importante, eu acho. Eu estou passando um assunto para outro, mas por que esse seminário que teve aqui veio tanta gente? Eu tenho experiência, fui ministro, né? Eu sei que fazer uma reunião dessas, mesmo com ex-chefes de governo, no mesmo dia, não é uma coisa óbvia. Só para lembrar as figuras que estavam... Teve Dominique de Villepin, que foi ministro do exterior e primeiro-ministro do Chirac, que não era um governo sequer social-democrata, socialista francês. Veio Zapatero, né? Ex-presidente do Conselho, que é primeiro-ministro da Espanha. O Máximo D'Alema, ex-ministro do exterior, teve gente com conhecimento, que passou, transitou, foi ministro do exterior também, que é da Itália, né? Do Partido Democrata. Além disso, Cuauhtémoc Cárdenas, que é o fundador da social-democracia, com outro nome, mas digamos assim, centro-esquerda, vamos dizer assim, no México. Veio esse Pierre Sané, que foi secretário-geral da Amnesty International, que ninguém pode dizer que a Amnesty International não é esquerdista, não tem nada a ver com isso. Bom, o Noam Chomsky, né, que é talvez o intelectual mais procurado no mundo, né, hoje em dia, assim, com um misto de intelectual e ativista, mais ou menos, que quando eu era jovem era o Jean Paul Sartre, né, ou Bertrand Russell, né? Hoje é o Noam Chomsky, então veio ao Brasil. Então, essas pessoas, mais 2 ministros aqui da própria América do Sul, mais alguns brasileiros, como o professor Bresser, que foi ministro do Marilena Chauí, mas o Bresser eu estou citando especialmente porque foi ministro Fernando Henrique Cardoso, do Sarney. Então, se reunir essas pessoas num mesmo dia não é uma coisa óbvia, porque são agendas complicadíssimas, né? Quando eles têm reunião, porque tem, por exemplo, um grupo aí que chama The Elders, né, eles marcam com 1 ano de antecedência, entendeu? Quer dizer, você com 2, 3 meses, porque o que acontece? Eles estão percebendo que algo importante para o mundo está em jogo no Brasil. Está em jogo no Brasil. Porque o Brasil, a nossa mídia sempre desfazendo, achando que o Brasil é um país que é visto de uma maneira... Eu me aproximei do Noam Chomsky, por exemplo, eu ia casado com uma brasileira, mas eu nem sabia disso, só descobri depois que encontrei com ele. Eu me aproximei do Noam Chomsky porque ele, num discurso que ele fez na ONU, para o qual foi convidado, num comitê lá, ele mencionou o acordo nuclear que o Brasil e a Turquia tinham feito com o Irã e falava da importância que o Brasil poderia ter na mediação que o Brasil poderia ter na mediação do conflito no Oriente Médio, Palestina, Israel, etc. Então, quer dizer, isso não é uma visão assim, que veio que nós criamos, isso foi uma coisa que aconteceu, eu vi isso acontecer inúmeras vezes. O Obama, por que o Villepin sai de lá para vir ao Brasil e não ganhou nada, ninguém foi pago. Claro, pagar a passagem e a hospedagem das pessoas, 1, 2 dias num hotel bom, mas que não é um hotel assim de super luxo, onde fica hospedado outras pessoas que eu conheço. Então, isso aí é uma coisa, a meu ver, impressionante. E a imprensa brasileira, praticamente, a grande mídia, né, ignorou. Então, eu acho que é o fato de que eles estão vendo a própria capa do Economist, quando fala do Bolsonaro. Exato. Claro que eles não ligam isso com a tolerância que eles revelaram antes ao golpe. Porque... Bolsonaro é fruto desse... O Bolsonaro é fruto do golpe. Desacreditaram a polícia. O que eles não perceberam é que, para desacreditar o Lula, eles acabaram tendo que desacreditar a política como um todo. Né? E o filho disso é o Bolsonaro.
Quer dizer, então, quer dizer, eu queria o golpe, mas só pela metade, não era inteiro. Então, agora que está chegando ao final, né, eles estão assustados. Então, quer dizer, no Brasil está se jogando, até porque coisas parecidas estão se jogando também, na Europa, nos Estados Unidos com o Trump. Né? Então... Eles aí é quem? Eles são, digamos, pensadores políticos e políticos pensadores, digamos assim, da Europa, dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, vamos citar 2 exemplos. Qualquer um deles que eu falasse, eu poderia. O Villepin, por exemplo. Né? E qual é o interesse dele? Ele tem a visão de um mundo também multipolar, onde a França possa exercer sua influência, talvez não sozinha, mas através da Europa e tal. Agora, para esse mundo multipolar, precisa dos BRICS, mas para que os BRICS funcionem sem ser um instrumento de uma única potência, precisa do Brasil. Entende? Quer dizer, como precisa da Índia também, digamos, né? Não é só o Brasil. Então, porque e estão vendo aqui com susto o Brasil caminhar para uma solução fascista, que é a que eles abominam dentro dos seus países. Né? E também, em muitos lugares, eles sabem também da impossibilidade desse neoliberalismo, ultraneoliberalismo, que é pregado aqui no Brasil, não só pela extrema-direita, mas como também pela centro-direita. Então, eles acham isso necessário. É preciso um New Deal no mundo, um novo arranjo. E o New Deal no mundo passa pela compreensão do que é a China, pela diminuição dos conflitos com os Estados Unidos, né? Passa por um novo papel para a Europa e um novo papel para países como Brasil e Índia, ou África do Sul, entendeu? A África do Sul não tem o tamanho, mas tem influência também, né, na África. Enfim, então essa é um pouco... O México agora, que pode também voltar a ter, que nós não somos aqui exclusivistas nessa coisa, não. Então, eu acho que isso é que explica o fato deles terem vindo. Voltando ao Pierre Sanet, por exemplo, ele diz... depois que nós fizemos esse seminário, nós fizemos uma espécie de repeteco na Espanha, para onde foi o Felipe Gonçalves, o Cebrián do El País, que escreveu um artigo muito interessante ontem, foi o Balthazar Garçon, né? Foram também pessoas que vieram juristas franceses, Julien Bourdon, enfim. E lá estava o Pierre Sanet também, novamente. E lá eu tive a oportunidade de conversar com lá mais, talvez eu até tenha dito aqui nas entrevistas. Olha, para a África, o Brasil é um modelo. E a gente importa as coisas do Brasil, as boas e as más. As boas, aí citou os programas de combate à fome, e combate à fome, à pobreza, etc. Mas entre as más está a judicialização da política. E citou até um exemplo concreto lá do próprio país, né? Prefeito de Dakar, eu acho, se eu não me engano. Então, quer dizer, o Brasil tem uma importância, queira ou não queira, só que se não quiser vai ter uma importância negativa. Mas essa ascensão do Bolsonaro, quer dizer, é fruto, que o senhor fala que é fruto do golpe e da quebra das instituições que o golpe promoveu, ela está tendo uma repercussão na sociedade inusitada, né? Como é que o senhor explica essa... Nossa esperança são as mulheres aí que estão liderando, né, o movimento. Não, porque são a maioria da população, né? Eu acho ainda espantoso que tem ainda, sei lá, 20% ou 25% das mulheres que ainda votem nele. É uma coisa espantosa, porque eu sou a pessoa que diz as coisas que ele diz, que verbaliza as coisas que ele diz. Então, mostra que em certos casos o ódio que existe entre classes é maior do que, digamos, a indignação com posições absurdas, que eu não vou nem comentar, nem repetir, porque são ultrajantes, né? E que nunca foram desmentidas. Aliás, está tudo gravado, impossível desmentir. Então, eu acho que eu tenho uma grande esperança, né? Vai ter a Marcha das Mulheres agora, dia 29. Nesse sábado, a partir das... Eu nem sei, eu estou até... Aqui em São Paulo, quer dizer, o Brasil todo, no mundo todo vai ter. O mundo todo... Homens são admitidos? Total. Né? No mundo todo. Esse dia 29 é o dia do ele não, é o dia da luta pela democracia. No Brasil tem várias cidades. Porque maior. Fora, e aqui em São Paulo vai ser. A concentração é às 15h no Largo da Batata. Né? Tudo bem, isso eu acho importante. É a nossa esperança. E mais imediata, eu acho que, digamos, o que eu tenho visto até agora, assim, analisado, o Fernando Haddad está com um desempenho muito bom. Agora, é claro que ele não é o Lula. Então, a transferência não é assim total. Está indo bem, eu acho que ele tem
Eu acho que ele vai ganhar, inclusive, mas eu acho que a gente não pode fraquejar, né, no apoio, porque o que nós estamos defendendo hoje, acima de tudo, é a democracia. Né? Claro que a democracia tem também um significado social, que a gente entende, lógico, mas eu, pessoalmente, dou importância a esse manifesto que foi feito. Eu não sei com que intenções ele pode ter sido feito, lá por que acho que parece que começou até uma ala do PSDB, não importa. Mas nós temos que defender a democracia. A democracia hoje é não permitir que um governante fascista, porque na Europa já se cometeu esse erro. Foi quando Hitler subiu, se dividiram, até os próprios comunistas erraram lá, porque eles não gostavam da social-democracia e tal, acabaram facilitando a subida do Hitler. Nós aqui não podemos, nós temos que estar unidos contra o fascismo. Nós não queremos um país fascista. Agora, a costura, então, do Fernando Haddad pós-eleição, na hipótese dele ganhar, vai ser complexa, né? Para reatrair ou recompor como é que você... Essa pergunta é sempre feita, né? Eu respondo sempre de uma frase que é um pouco simplista também, mas é um ditado, um modo, não é bem um ditado, uma maneira de um dito anglo-saxão, acho mais que americano, do que pelo menos eu ouvi mais nos Estados Unidos do que na Inglaterra, no Reino Unido. É assim: nós atravessaremos essa ponte quando chegarmos lá. Isso. Então, não adianta agora a gente ficar preocupado com isso. Porque eu quero que você, é uma imagem militar, né? Como é que a gente vai fazer quando chegar e falar, bom, vamos primeiro chegar até a ponte. Quando chegar lá na ponte, nós vamos discutir e vamos ver qual é a melhor maneira. Você está otimista, então? Hein? Está otimista? Eu estou otimista, porque não existe alternativa para o otimismo. A alternativa para o otimismo é a morte. Nós lutamos pela vida. É isso? Ótimo. Que mais, Vinícius? Que outra? O que você quer falar? Tameia, Guimarães Rosa. Viva Guimarães Rosa, viva... É isso? Eu não sei se você quer ainda, meio que já fez, mas mandar sua mensagem aí, antes de a gente encerrar, a mensagem... Acreditem na vida, acreditem na democracia. Claro que eu tenho a minha posição, mas eu respeito até os que têm posições um pouco diferentes. A minha posição é votar numa chapa, aliás, uma chapa de país desenvolvido nenhum botar defeito. Se você analisar as personalidades, a capacidade do Fernando Haddad e da Manuela, né? Quer dizer, você tem uma chapa que tem uma mulher jovem, ele também é jovem, né? Para mim é super jovem, né? Com toda a energia, mas já tem experiência de governo. Então eu acho uma chapa estupenda. Eu respeito quem tenha outras opções, mas vamos ter presente que nós estamos defendendo a democracia. Boa. E assim, então, a gente vai encerrando essa conversa aí que trouxe elementos da história, né, da vida política recente do Brasil, do mundo. Acho que uma discussão muito rica que você pode ver e rever no nosso canal de vídeos. Eu quero fazer um elogio ao Tutameia, se me permite aqui. Não, porque vocês têm feito entrevistas com pessoas extraordinárias no Brasil. Vocês estão muito antenados. Eu acho que isso é uma coisa importante. Esse seminário que teve agora, que vocês entrevistaram uns 3 ou 4, né? 4, que é uma coisa assim. E o Chomsky. E entre eles o Chomsky. Eu dei uma ajudinha, né? Não, mas eu digo, mas vocês estão antenados, procuraram as pessoas certas e as pessoas já perceberam a importância dessa mídia alternativa também no Brasil, e essas pessoas famosas que antigamente, não, eu quero ver qual é o jornal, né? Não, elas percebem a importância disso, vocês estão contribuindo para isso, parabéns. E todos falaram para nós o que você está falando. O Brasil é crucial, é vital, não só para a região, não só para a Sul-América, a América do Sul, mas para o mundo. Quer dizer, o equilíbrio, até a democracia no Brasil aqui, é de importância mundial. E todos eles se reforçaram, por isso vieram ao Brasil e, enfim, estão falando. É isso. Bom, muito obrigado aí. Obrigado a vocês. Comentários sobre o Tutameia. Esse trabalho, então, vai estar aí no nosso canal de vídeo, no YouTube. Essas entrevistas que o embaixador se referiu, né, com o Pierre Sané, com o Zapateiro, com D'Alema, né? Com D'Alema, Máximo D'Alema, com o Chomsky. Estão lá, assim como outras, com estudiosos do Brasil, com estudiosos de vários assuntos, né, da luta das mulheres, da história, cineastas, artistas plásticos. A gente esteve aqui esses dias aí com o Sérgio Romagnolo, que é um dos artistas que está participando de um movimento chamado Arte pela Democracia. Quer dizer, esses setores que estão aí
lutando pelo progresso, lutando por um Brasil melhor aí. Você encontra lá no nosso canal, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia é escrito com letras maiúsculas, e no nosso site, tutameia.jor.br. E aí nos encaminhamos para o nosso bordão poético político de encerramento. Então a gente finaliza aqui, como sempre, com o contrapoema do Augusto de Campos, que eu vou botar na telinha agora, o contrapoema Lula Livre. Lula livre. Lula livre.